Seja bem-vindo a essa aula. Hoje nós temos uma aula sobre escala, aula número 5 aí, das pessoas que estão prosperando junto comigo. O link do Grupo dos Milionários está aqui na descrição desse vídeo e tem também aqui o link do nosso site menterica.com.br, onde estão todas as 54 aulas, com essa daqui já são 54 aulas todos os dias, aulas para você ampliar o seu terreno, a sua mentalidade, para você crescer exponencialmente junto comigo. Esse ano é o ano da explosão, a gente vai crescer muito juntos, beleza? E nessa aula de escala, quais são os insights que eu trouxe aqui para compartilhar com você hoje? Bom, primeira coisa, força versus estratégia, né? Cara, é interessante demais. Eu lembro do meu filho, quando vai amarrar o tênis, ou quando vai colocar o tênis, ele fica lá fazendo força, fazendo força, fazendo força. Eu falo, filho, na maioria das vezes, não é a força o melhor jeito de fazer as coisas. Você está colocando força demais? Para um pouquinho e pensa. Você precisa de abrir o cadarço, desamarrar para o seu pé entrar aí dentro. E ele está lá, batendo a cabeça. Eu falo, para de bater a cabeça, me escuta. Por quê, gente? Porque a estratégia, ela vence a força. A inteligência vence a força, na maioria das vezes. Então presta bastante atenção nisso, né? Se você estiver colocando força demais numa coisa, para um pouquinho para pensar que talvez deixando a força de lado e usando a inteligência, você vai conseguir ter mais resultado, tá? E uma outra questão importante a gente perceber é o seguinte: o criador de tudo que existe é o criador, né? Não fomos nós que criamos as coisas, nós não criamos. Deus criou as coisas e tudo está aqui disponível para a gente aprender com isso e aprender a usar isso para fazer as nossas criações, as nossas coisas aqui na Terra. Então parar de pensar também que é eu que crio as coisas, sou eu que crio, eu crio tudo que existe. Não, tudo já está criado. Nós temos que aprender a usar as coisas que foram criadas para prosperar, para crescer, para escalar. E por que eu estou falando isso? Porque a aula de hoje é muito mais sobre eu escalar aqui dentro para depois eu escalar aqui fora. Se eu tiver uma mente limitada, eu não vou conseguir crescer externamente, não tem como. Meu negócio é do tamanho da minha mente, do tamanho da minha mentalidade, do tamanho da minha capacidade de fazer acontecer. E uma coisa que me deixou muito, assim, que foi muito impactante, inclusive esse insight, é o seguinte: o futuro é uma imagem. Presta bastante atenção, o futuro não é amanhã no calendário, o futuro é uma imagem. Então, o futuro que eu vou viver é do tamanho da minha capacidade de criar essa imagem dentro da minha mente. Imaginar como se já fosse, inclusive, né? Por exemplo, quando eu penso assim, da pessoa que tem algo que eu não tenho, que eu quero, certo? Então, eu tenho que entender que aquela pessoa tem uma capacidade diferente da minha. E mais do que isso que eu estou vivendo hoje já é consequência de algo que eu imaginei, o que eu criei ali atrás. Então, eu tenho que ser capaz de criar novas imagens, de viver o futuro aqui agora dentro de mim de alguma forma, tá? Pensamentos, sentimentos, uma cena, uma coisa clara. Tem que ter clareza daquilo que eu vou viver para que eu possa ir criando esse futuro até que isso se materialize na minha vida. Cara, é muito interessante pensar nisso, né? Já parou para pensar que as dificuldades da vida talvez já sejam consequências, ou melhor, já são consequências daquilo que nós fomos criando ao longo do tempo. Então isso que eu estou vivendo aqui agora já é uma consequência de algo. Então começar a pensar nisso para entender que o futuro não é amanhã, o futuro é uma imagem. É uma série de imagens que eu vou criando na minha mente e aquilo vai se tornando parte da minha vida ao longo do tempo e eu não parei para pensar nisso. Eu fico querendo tratar as situações, tratar os problemas, resolver as coisas do lado de fora. Não vai resolver do lado de fora, eu tenho que mudar dentro, porque mudando dentro as coisas de fora começam a mudar também, tá? E assim como o futuro é uma imagem, então nós vamos depois fazer mentalizações, exercícios para trabalhar essa questão. O passado também é uma imagem, olha que interessante. Então se eu ficar preso na imagem do passado, eu não vou conseguir criar um futuro diferente. Se o meu futuro é baseado só naquilo que eu já sei, eu também não vou adiante. O futuro diferente que eu vou criar precisa de novos conhecimentos, de novas coisas. Preciso usar a imaginação para criar esse futuro, porque se eu não sei ainda viver aquilo, eu preciso de imaginar algo diferente para eu poder criar, certo? Então eu preciso usar as faculdades da mente aí, para a gente fazer isso, né? E como que eu posso então fazer isso de forma mais rápida, mais barata e mais segura? Aí essa é a pergunta que eu tenho que me fazer todos os dias, né?
Como é que eu posso, de forma mais inteligente, fazer melhorar as coisas? Eu estava conversando com uma amiga esses dias e a luta é assim, cara, trabalho demais, trabalho, não dá resultado. Por quê? Porque não é a quantidade de trabalho que dá resultado, é o uso da inteligência naquilo que eu estou fazendo. E às vezes isso é mais fácil, né? Eu estou falando aqui, mas a gente precisa colocar isso dentro de nós. A gente precisa entender, cara, eu estou trabalhando de forma inteligente, eu estou igual um burro aqui trabalhando demais, mas eu não estou dando resultado. Então parar para pensar nisso, não é o tempo de trabalho, é a energia que você coloca no tempo que você está trabalhando. Percebe? Muito importante isso, né? E não é por necessidade que você prospera, é por estímulo, é por decisão. Isso aqui eu já aprendi também. Então assim, eu estou sendo movido por necessidade, tem aquela pessoa, a pessoa ela tá sem dinheiro e tá assim, nossa, eu vou trabalhar. E aí faz alguma coisa, aí fatura um dinheiro. De repente ela tem 10 mil reais e aí ela... agora eu posso viver um mês, entendeu? Então ela está vivendo por necessidade. Viver por necessidade é viver na escassez. Viver por necessidade, movido por necessidade, não vai prosperar, é muito difícil, né? A gente precisa de viver por estímulo, de viver por decisão. Tipo assim, aquela coisa, né? Eu poderia... A pessoa é solteira às vezes, está vivendo sozinha, poderia ir lá morar com o papai e com a mamãe, entende? Mas não é isso a vida. Eu estou vivendo aqui porque eu decido estar aqui, eu decido mudar para uma casa melhor, eu decido cuidar dos meus filhos, da minha família, ser provedor da minha casa, ser o rei dentro da minha casa. Então, não é porque eu preciso disso, não, eu poderia fazer talvez diferente, mas eu decido fazer isso. É por estímulo, eu crio dentro de mim esse estímulo, eu sei que esse é meu papel e eu vou para frente, eu vou para cima e bora prosperar e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, para pensar nisso, não é por necessidade que você prospera, é por decisão. Você tem que criar os estímulos dentro de você, para você crescer, para você prosperar, para você escalar o seu negócio e a sua vida. Tá? E uma coisa que o Marçal fala, que é interessante, ele fala que quem é decidido é insuportável. Porque a pessoa que é decidida não tem nada que para ela. Se eu te contasse, depois a gente vai poder fazer um encontro aí ao vivo, eu vou poder te contar um pouco da história, mas se eu te contasse as coisas que apareceram na minha vida, desde que eu decidi prosperar exponencialmente, explodir na vida e crescer muito, se eu te contar o tanto de coisa que já apareceu para fazer eu parar de prosperar, é algo impressionante. Sinceramente, assim, se fosse há alguns anos, talvez eu estaria chorando, vou ter que parar porque não tem jeito e tal. Mas eu não vou parar. Na verdade, quanto mais problema me aparece, mais pra frente eu vou. É isso, eu aprendi a converter a energia. Chega um problema na minha vida, um rolo aqui, uma confusão, eu falo, é isso, é por isso que eu vou pra cima, porque eu não vou viver isso aqui mais. Por isso que eu vou pra cima. Então eu uso tudo que vem para o meu lado para prosperar cada vez mais, para fazer mais o que eu tenho que fazer, para falar mais o que eu tenho que falar, para continuar criando as coisas que vão me fazer, que estão me fazendo prosperar e crescer cada dia mais. Todo dia é um crescimento, todo dia aprendendo algo novo, todo dia prosperando cada vez mais, tá? Quem é decidido é insuportável por isso, porque as pessoas começam a se incomodar com isso, as pessoas elas começam a ficar incomodadas de ficar perto de você. Porque elas querem que você fique parado. Elas ficam usando ali a zona de conforto delas para te fazer parar. Então cuidado com isso, tá? E quando a gente fala nessa questão de escala também, já falei nas últimas aulas, né? Importante pensar nessa questão da tecnologia, importante pensar nessa questão de multiplicar talentos. Então, por exemplo, formar pessoas, né? A gente precisa de ser líder, porque assim a gente multiplica talento, a gente consegue prosperar de fato. Se você estiver dependendo só do seu tempo para prosperar muito, para escalar o seu negócio, a sua vida, não vai dar, porque você tem um tempo limitado, né? Ou você vai ficar sofrendo aí, trabalhando demais, muito tempo, tudo dependendo do seu tempo. Mas assim, eu entendo que é um processo, talvez hoje você está dependendo do seu tempo, mas a meta é, não vou depender do meu tempo, porque se depender do tempo vai ter um limite para você atuar, beleza? Então foca no que eu estou te falando aqui, presta atenção nisso, tá? O futuro não é amanhã, o futuro é uma imagem. E o que você está fazendo hoje é o que dita o seu resultado e não deixa as coisas te parar. Quanto mais você decidir prosperar, mais problemas você vai arrumar.
E esses problemas são para que você siga o caminho, não é para você chorar ou desistir, porque está aparecendo dificuldade, desafio aí na sua frente. Tá? Bora prosperar, estou junto com você. Cai lá dentro do grupo dos milionários, tá aí na descrição do vídeo. E com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você na próxima aula. Valeu!